Bom dia. O nosso tema é engenharia de software distribuídos e o nosso grupo é composto por mim, Felipe, pelo Gabriel, pelo Lucas, pela Nicole e pela Thaís. Bem, a gente vai falar um pouco sobre o que é um sistema distribuído e como eles funcionam nas empresas, suas características, modelos, propostas e as tecnologias para a implementação dele. Bem, o que é? É uma coleção de computadores dependentes que eles são vistos pelos usuários como um sistema único e coerente, onde quase todos os grandes sistemas são sistemas distribuídos hoje em dia. Bem, as características que a gente possui dentro de um sistema distribuído, que são compartilhamento de recursos, que ele possui um compartilhamento de recursos de hardware e software, né? A abertura, que possibilita a utilização de equipamentos e softwares de fornecedores distintos, a concorrência, que é um grande desempenho no processamento por ele ser simultâneo. A escalabilidade, que é um grande ritmo de transferência pela adição de novos recursos. E a tolerância a defeitos, que ele continua rodando mesmo que algumas falhas tenham sido encontradas. Bem, e os sistemas distribuídos, eles são mais complexos que os sistemas que funcionam com um único processador. A complexidade surge porque diferentes partes dos sistemas eles são gerenciados de forma independente. E já que não tem uma autoridade única responsável pelo sistema, o top-down ele é impossível. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os modelos de computação distribuída. O modelo cliente-servidor possui três componentes básicos: dados, lógica de aplicação e apresentação. Esses componentes podem estar presentes tanto no servidor quanto no cliente, e a partir disso podemos classificar em outros modelos. O primeiro modelo é o modelo de apresentação distribuída, que é o modelo em que todos os componentes estão presentes no servidor e no cliente está presente apenas a apresentação. O segundo modelo é o modelo de apresentação remota. Ele se difere da distribuída, pois no servidor existe a ausência da apresentação. O terceiro modelo é o modelo de lógica distribuída, que é quando a lógica da aplicação é distribuída nos dois cenários, ou seja, ela está no cliente e no servidor. A apresentação fica no cliente e os dados no servidor. O quarto modelo é o modelo de gerenciamento remoto de dados, que ocorre quando a lógica de aplicação e apresentação ficam no cliente e somente os dados ficam no servidor. O quinto modelo é o modelo de dados distribuídos, que é quando os dados são distribuídos nos dois cenários, tanto no cliente quanto no servidor. A apresentação e a lógica da aplicação ficam no cliente. O modelo de três camadas é um modelo em que os componentes básicos são separados em unidades funcionais independentes. Tendo a independência, cada um deles pode ser alocado em um servidor independente. O modelo de N camadas ocorre quando uma aplicação fornece os serviços de formas diferentes, não se limitando apenas a uma interface gráfica. O modelo clusterizado é uma série de máquinas que são combinadas para realizar uma tarefa, e essa tarefa é dividida em uma série de subtarefas que podem ser executadas em paralelo. Dessa forma, é utilizada a mais eficiente de poder computacional. E no último modelo, P2P, temos que todas as máquinas da rede exercem papel de cliente ou de servidor, não havendo necessidade da existência de um servidor central. Olá, meu nome é Lucas. Eu vou falar um pouco das propostas de arquitetura. Os estilos amplamente usados de organizar a arquitetura de sistemas distribuídos são arquitetura mestre-escravo, cliente-servidor multicamadas de componentes, cliente-servidor multicamadas e ponto a ponto. A arquitetura mestre-escravo, usada em sistemas de tempo real, né, em que é necessária a garantia dos tempos de resposta de interação. Já a arquitetura cliente-servidor de duas camadas, ela é utilizada para sistemas cliente-servidor simples e nos quais o sistema é centralizado por razões de proteção. A arquitetura cliente-servidor de multicamadas, ela é utilizada quando existe um grande volume de transações a serem processadas pelo servidor. A arquitetura, por sua vez, de componentes, ela é utilizada quando os recursos de diferentes sistemas e bases de dados precisam ser combinados, ou como um modelo de implementação para o sistema cliente-servidor multicamadas. A arquitetura cliente-servidor de multicamadas,
As diferentes camadas do sistema, chamadas apresentação, gerenciamento de dados, processamento de aplicação e banco de dados, são processos separados que podem ser executados em diferentes processadores. O que isso evita é problemas com escalabilidade e desempenho, caso um modelo cliente magro de 2 camadas seja escolhido, ou problemas de gerenciamento de sistema, caso o modelo cliente gordo for usado. A arquitetura de ponto a ponto, por sua vez, é usada quando os clientes trocam informações armazenadas localmente, e o papel do servidor é apresentar os clientes uns aos outros. As arquiteturas de componentes distribuídos sofrem duas grandes desvantagens. Elas são mais complexas para se projetar do que sistemas cliente-servidor. A arquitetura de componentes distribuídos é difícil para as pessoas visualizarem e compreenderem. E os middlewares padronizados para sistemas de componentes distribuídos nunca foram aceitos pela comunidade. Diferentes fornecedores, como a Microsoft e a Sun, desenvolveram middlewares diferentes e incompatíveis. Para que possamos realizar a implementação de sistemas de informação distribuídos, é necessário meios para os mesmos, como componentes distribuídos, sistemas orientados a serviços, arquitetura orientada a serviço, aplicações compostas e sistemas de sistema. O desenvolvimento orientado a componentes se baseia no uso de componentes distribuídos nos modelos arquiteturais de N camadas e o uso de arquitetura MDA, que é o uso de arquitetura orientada por modelo. Um componente de software é uma unidade de composição com interfaces especificadas, por contratos e somente dependências contextuais explícitas. Exemplos de tecnologias baseadas em componentes são Enterprise, Java Beans e CCM, que é o COBA Component Model. A ideia central da engenharia de sistemas orientados é um novo paradigma que envolve computação orientada a objetos e a baseia em componentes. Ela divide os desenvolvedores em 3 entidades, que colaboram entre si: os construtores de aplicação, os publicadores de serviços e os desenvolvedores de serviços. A responsabilidade dos desenvolvedores de serviços é desenvolver serviços com baixo acoplamento. Os publicadores se responsabilizam por publicar esses serviços e os construtores de aplicação em construir aplicações baseadas nos serviços disponíveis ao invés do tradicional, que é projetar e codificar. Algumas dessas técnicas colaborativas para diferentes fases do desenvolvimento são especificação e modelagem, que é a arquitetura orientada por modelo e ontologias, a verificação, que é a checagem dinâmica do modelo e simulação dinâmica, projeto, que é a reconfiguração dinâmica, composição e recomposição dinâmica, implementação, que são sistemas automáticos de composição e geração de código, avaliação em tempo de execução, que é o profiling dinâmico, para verificação de confiabilidade, segurança e vulnerabilidade, e a operação e manutenção, que faz a reconfiguração, recomposição dinâmica, reverificação e revalidação dinâmica. A arquitetura utilizada também é orientada a serviços. É uma arquitetura de sistemas que sugere que a maioria das funcionalidades de um software pode ser disponibilizada como serviço. Características desejáveis de uma arquitetura orientada a serviços são o encapsulamento, o baixo acoplamento, contrato, abstração, reusabilidade, poder ser usado como uma composição, autonomia, otimização e o discoverability, que é a capacidade de ser encontrado por mecanismo de busca. Olá, meu nome é Nicole e eu vou falar sobre aplicações compostas. As aplicações compostas propõem a integração de novas aplicações baseadas em objetos e modelos de dados já existentes. Essas aplicações devem ser projetadas para que possam ser compostas, sincronizadas e concatenadas com outras, criando, assim, novas aplicações. Elas são definidas em 3 camadas, determinando e delimitando a composição de serviço. Essas camadas são a interface do usuário, composições de serviço, composições de dados e informações. Uma série de características que os sistemas devem ter para serem usados em composições determinantes para a segurança de serviço são a identidade do serviço, sensibilidade ao contexto, infraestrutura de eventos, repositórios e mecanismos de descobrimento, interface do usuário e frameworks de modelagem. Esse quadro
mostra uma estrutura de fornecimento de serviço que deve ser protegida nas suas 3 principais camadas. O modelo apresentado é genérico e não prevê nenhuma proteção. É como se a mudança da tecnologia fosse implementada para melhoria do processo, rapidez de processamento, distribuição do processamento e sem a preocupação de que os terminais sejam algum ponto de rede confiável ou não confiável. A colocação de servidor 1 e servidor 2 com acesso a dados reais, bases de dados únicas, disponibiliza serviços para as redes não confiáveis ou para toda a internet, como acontece com web services. Exige a adição de elementos, entre eles componentes ou camadas, que elevam a segurança e promovem a eliminação de algumas vulnerabilidades conhecidas e cuja implementação é condição básica ao fornecimento da informação com segurança e confiabilidade. Sistema de sistemas é uma forma de integrar sistemas independentes e seus relacionamentos, formando um todo maior que a soma das partes. Dessa forma, um sistema de sistemas permite alcançar objetivos complexos que não poderiam ser facilmente alcançados individualmente pelos seus sistemas constituintes. Em um sistema de sistemas, comportamentos emergentes podem surgir a qualquer momento e devem ser fáceis de serem modelados. Devem idealmente satisfazer algumas características, como independência operacional e gerencial de sistemas constituintes, distribuição geográfica, comportamento emergente e desenvolvimento evolutivo. Por serem recentes, os conceitos de sistema de sistemas ainda apresentam uma vasta gama de tópicos e pesquisa em aberto, entre eles a integração entre os sistemas constituintes de um sistema de sistemas, e é uma área com muitas questões a serem exploradas, tais como complexidade das interações, complexidade dos sistemas constituintes e incompatibilidade de interfaces e evolução. E essas são as nossas referências. Muito obrigada.